Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui. Na aula de hoje eu vou passar para vocês a tabela dinâmica, tá? Vou tentar ensinar como vocês podem usar a tabela dinâmica para otimizar e acelerar os seus trabalhos no Excel. Muito provavelmente você já ouviu e até já trabalhou com tabela dinâmica. Mas como a gente vai usar muitas vezes daqui para frente, eu prefiro fazer uma recapitulação para quem já viu, tá? E eu vou mostrar algumas coisas que provavelmente você não conhece. E para quem nunca viu, essa parte aqui vai ser muito importante para você dar sequência, dar continuidade no curso, tá bom? Aqui eu tenho uma tabela comum, tá? Então eu tenho o ano, aqui eu tenho nomes de automóveis, unidades que são as filiais, preço da compra, preço da venda e lucro, tá bom? Se por acaso a sua tabela dinâmica estivesse aqui, ó, você pode vir aqui, note que a primeira linha da tabela, né, está na célula A1, você pode clicar aqui, inserir tabela dinâmica, ok, e ele vai abrir aqui os campos da tabela dinâmica, e aqui ele vai abrir a sua tabela dinâmica, você pode colocar informações, tá? Eu não estou muito preocupado em colocar essas informações por enquanto não. Note que a tabela dinâmica apareceu uma planilha antes da planilha original. A nossa planilha original é dados brutos, apareceu aqui, ó. Opa, Wagner, sumiu os campos aqui do lado. Você pode clicar em cima da tabela dinâmica e os campos vão aparecer, tá? Se por acaso os campos não aparecerem, você pode clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, mostrar lista de campos, e aí os campos vão aparecer aqui. Bom, vou excluir. Uma outra forma de você fazer uma tabela dinâmica é clicar em cima da tabela, tá? Em cima da tabela que você está utilizando. Cuidado, tá? Não pode ter nada escrito aqui, nada escrito aqui. Então, essa parte aqui, ó, tem que estar limpa para isso que eu vou mostrar para vocês funcionar. Porque se tiver coisas escritas, o Excel vai achar que faz parte da tabela. Vamos supor que você escreveu aqui seu nome sem querer, né? Então não era para aparecer essas informações, mas o Excel vai achar que é parte da mesma tabela, tá? Então a segunda forma de fazer uma tabela dinâmica é clicar dentro da tabela, inserir tabela dinâmica, e ela vai aparecer aqui para você colocar as informações. Note que agora ganhou o nome de planilha 2, tá? Vou excluir aqui novamente. Se eu salvar o documento e sair dele e abrir ele de novo, ele abriria a planilha 1 novamente, tá? O Excel reseta toda vez que você fecha o arquivo e abre o arquivo novamente. E existe mais algumas formas. Você poderia selecionar os dados que você quer que estejam dentro da tabela dinâmica, inserir tabela dinâmica e também vai dar certo, tá bom? E uma outra forma, que essa forma é a que eu recomendo a vocês fazerem, é você clicar na tabela, clicar aqui, ó, formatar como tabela, e selecionar alguma formatação que você acha mais interessante, tá? E clica OK. Aqui, ó, né? Ela vai ficar formatada de uma maneira interessante. Por que que é legal? Primeiro que visualmente é mais bacana. Segundo, se você continuar a colocar informações aqui, ó, vamos lá, Paulo, vamos só colocar alguns valores aleatórios aqui, só para vocês verem, ó. Né? Ele já continua a formatação daqui para baixo. Então é um jeito bastante interessante de você estar fazendo aí, já deixando a sua planilha com um design bacana. Ainda é possível inserir tabela dinâmica e colocar essa tabela dinâmica nessa mesma planilha, colocando em planilha existente, ou seja, nesta planilha que estamos trabalhando. Você clica aqui em local e seleciona um lugar para você iniciar a sua tabela dinâmica. Não coloque aqui embaixo, tá? Porque aqui embaixo você pode inserir novas informações. Prefira colocar aqui do lado, tá? Então é só clicar aqui, não precisa selecionar um monte de células. Você clica OK e aí aparece ali o local para você, conforme você insere, né, os seus parâmetros, vai aparecer a sua tabela dinâmica aqui. Então note que tem várias formas de você inserir a tabela dinâmica, tá? Depende do que você precisa. Eu insiro tabela dinâmica em uma nova planilha, que é o que eu vou fazer agora. Pessoal, dicasinha, vai lá e coloca o nome, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar filiais. Coloca o nome para ficar fácil. Uma dica que eu sempre falo para todo mundo. Trate a sua planilha como se outra pessoa pudesse utilizar, tá? Sem a sua ajuda, de preferência. Então, deixar a planilha organizada vai facilitar a vida do seu chefe, do seu gestor, do seu aluno, do seu orientador e assim por diante.
Como que funciona a tabela dinâmica? Aqui do lado, ó, em campos da tabela dinâmica, a gente vai ter 4 quadradinhos, que é o que o Excel chama de campos, tá? Dentro desses quadradinhos, você vai colocar algumas informações, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar a informação de ano, ele vai colocar os anos que tem na minha tabela dinâmica, e eu posso colocar aqui o preço da compra em valores. Note que ele vai aparecer aqui soma de preço da compra. Pessoal, por que ele está somando? Porque o Excel meio que já entendeu que você provavelmente quer somar aquelas informações. Mas você pode dar 2 cliques aqui em soma de preço e colocar, por exemplo, contagem. O Excel vai contar quantos carros tem preço de compra. Tá? Então aqui eu tenho 7 carros, 4 carros, 6 carros, que são os totais de carros que eu tenho ali. Se você quiser dar 2 cliques e clicar em média, ele também solta e calcula a média do preço da compra dos carros, de todos os carros, tá? Dá 2 cliques e coloca o máximo. Então, assim, é uma maneira relativamente fácil de você organizar. Vamos supor que você não quer contagem, você quer soma, e apareceu contagem, o Excel por algum motivo achou que era contagem. Você vem, dá 2 cliques, seleciona a soma e ele aparece a soma ali, tá? Então, aqui eu tenho a soma de preços dos carros, 2020, 21 e 22. Nesse caso, talvez fosse até mais interessante deixar a média, né? Porque eu tenho a média dos preços dos carros. Bom, feito isso, você também pode fazer o mesmo procedimento clicando aqui, ó. Tá vendo que tem uma pequena setazinha aqui, ó. Se você clica nela em configurações de campo de valor, aparece a mesma opção. Mas eu acho mais fácil vir aqui e dar 2 cliques, tá bom? Aqui você ainda poderia organizar, por exemplo, por unidade. Eu vou clicar a unidade, vou colocar aqui nas colunas. Ó. Tá vendo que agora eu tenho os anos, agora ele separou as unidades e colocou os valores aqui. Então assim, você pode organizar essa tabela de diversas formas diferentes. Ah, Wagner, eu quero colocar a unidade aqui embaixo de ano. Pode também, ó, tá? O Excel vai te dar opções. Ah, eu quero colocar a unidade antes do ano. Você pode clicar e arrastar aqui para cima. Tá vendo que agora ele colocou as unidades aqui antes dos anos, tá? Ó, vou colocar os anos primeiro, para você ver a diferença. Ó. Agora tem os anos, depois as unidades. Anos, unidades, tá? Então, assim, conforme você vai aprendendo a trabalhar com tabela dinâmica, você vai percebendo aí qual que é a melhor maneira para você. Eu vou deixar dessa forma aqui, porque a gente tem linhas, colunas e um valorzinho que é o preço da compra aqui. Só para a gente mostrar algumas coisinhas, tá? Bom, aqui na guia analisar aparecem diversas opções. Muitas dessas opções a gente vai trabalhar mais para frente. Eu quero mostrar para vocês primeiro a guia design, tá? Por que a guia design ela é particularmente interessante? Porque ela tem algumas opções que às vezes a gente ignora, mas que elas podem facilitar a nossa vida. Por exemplo, aqui está aparecendo o ano 2020, 2021, 2022. Tá? E está aparecendo aqui os totais. Tá vendo que está aparecendo os totais? Às vezes você não quer que apareçam os totais, tá? Às vezes você não quer que apareçam os totais. Então você vai clicar aqui em totais gerais, ó. Vai clicar aqui e ele vai te dar várias opções, ó. Ele vai dar a opção de habilitar para linhas e colunas, habilitar para linhas, para colunas ou desabilitar. Nesse caso aqui, o total geral está na linha e na coluna, tá bom? Eu vou vir aqui, vou clicar em cima da tabela dinâmica, design, total geral, vou colocar habilitado somente para coluna. Tá vendo que ele desapareceu com essa parte aqui, ó? Ele só deixou habilitado para a coluna B e para a coluna C. Vamos voltar lá, clique em cima da tabela dinâmica, design, total geral. Habilitado apenas para a linha. Agora o que ele fez? Deixou somente essas linhas aqui com os valores de total geral. Tá? De novo, design, total geral, desabilitado linha e coluna. E aí ele desabilita os totais. Por que esse procedimento é interessante? Quando você vai apresentar a tabela dinâmica para outra pessoa, às vezes fica muito poluído, cheio de informações, e aí não tem muito por que você usar os totais. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você organizou a tabela dessa forma aqui, ó, ano e unidade. Para você aqui, você está querendo saber 2020, o preço das filiais, 2021, 2022, nesse caso os preços médios, né? Você não quer saber o total final, você quer comparar 2020 com 2021 com 2022. O total geral aqui só vai te bagunçar a cabeça. Então, às vezes, vale a pena você vir aqui
e desabilitar todos, tá? Deixa um pouco mais clean, né? Deixa um pouco mais limpo a sua planilha, eu acho particularmente interessante você estar pensando nisso. E aqui tem outras opções, tá? Para deixar ainda mais livre a sua tabela. Aqui, por exemplo, tá vendo que eu escolhi 2020 e ele apareceu um valorzinho na frente de 2020? Esse valor na frente de 2020 é o valor sem considerar Rio de Janeiro e São Paulo, é o valor médio, tá? Então seria um subtotal de 2020, tá? Um subtotal da média de 2020. Aqui um subtotal da média de 2021 e da média de 2022. Tá vendo que ele coloca inclusive em negrito, para chamar a atenção. Opa, cuidado que aqui tem uma informação um pouco a mais ali na sua tabela. Se você clicar em subtotal e clicar em não mostrar subtotais, ele limpa isso. E aí sua planilha fica mais fácil de ser visualizada, tá? Aqui ainda tem a opção de mostrar o subtotal no final, aí ele mostra aqui no finalzinho do grupo, ou mostrar o subtotal no início, como ele estava anteriormente, tá? Logo de cara aí no início da sua tabelinha. Essas diquinhas vão te ajudar a fazer tabelas dinâmicas um pouco mais fáceis de serem compreendidas por uma pessoa que não está tão acostumada quanto você a trabalhar nessas tabelas dinâmicas, tá? Então, assim, sempre que você for trabalhar com uma pessoa que desconhece tabela dinâmica, ou conhece, mas não tem aquele traquejo todo, eu acho que vale muito a pena você clicar aqui em subtotal, colocar em não mostrar subtotal, total geral, desabilitar para linhas e colunas, tá? Então vai deixar a sua planilha um pouco mais limpa, tá bom? Um pouco mais fácil de ser compreendida por uma pessoa aí que não está tão acostumada. Por qualquer pessoa, né? Mas uma pessoa que não está tão acostumada, talvez seja uma maneira boa da gente pensar, né? Tentar fazer a nossa planilha a ponto que qualquer pessoa consiga entender. Então, dar essa facilitada eu acho muito bom, tá? Bom, pessoal, o que mais a gente tem aqui de interessante na guia design aqui que você pode estar querendo modificar? Tá vendo que ele apareceu aqui, cabeçalho das linhas, tá? Você pode clicar e cabeçalho de coluna você pode clicar. Tá vendo? Então ele vai tirar a coloração ali dos cabeçalhos, tá? Deixa eu colocar essa formatação aqui. Tá? Voltando à guia design aqui. Se você clicar em linhas em tiras, olha o que ele faz. Ele coloca como se fosse cor sim, cor não, né? Na sua planilha, também pode ser interessante. E colunas a mesma coisa. Nesse caso aqui, como eu tenho poucas colunas, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, tá vendo? Então ficaria coluna cor sim, coluna cor não, coluna cor sim, coluna cor não. E aqui as linhas, né, cor sim, cor não. Vamos voltar aqui para design, deixa eu tirar aqui as linhas, fica mais fácil você perceber, né? Colunas cor não, cor sim, cor não. E agora as linhas daquele jeito, tá? Cor não, cor sim e assim por diante, tá? Então dá para você fazer sua tabela ficar ainda mais limpa, né? Se você fizer dessa forma aqui, a tabela vai ficar toda branca, tá? Talvez você não queira fazer assim. Talvez você não queira fazer assim, talvez você prefira que a sua tabela dinâmica fique em um formato aí um pouco mais bem apresentável, tá? Mas são opções que eu acho importante, eu acho que vale a pena estar conversando com vocês, tá bom? Então na guia design você já tem aí algumas opções para você já estar trabalhando, para você tentar melhorar aí o layout da sua tabela dinâmica, seja para quem você for estar apresentando, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer mais alguns comentários sobre tabela dinâmica, só para a aula não ficar muito longa e muito cansativa, principalmente para quem não conhece, né? A gente vai clicando aqui meio rápido, a pessoa pode ficar um pouco perdida, então vou pausar a aula agora e na próxima aula eu ensino mais algumas coisas sobre tabela dinâmica.